paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje veremos uma importante lição que tem como título a santificação e a palavra de Deus. Texto principal. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. 2 Reis, capítulo 22, versículo 11. Resumo da lição. Todo avivamento verdadeiro é precedido pelo ensino e cumprimento da palavra de Deus. Não é por força ou por movimentos humanos. Leitura diária. Josias faz uma reforma. Seja cumpridor da palavra. Leia leitura do livro da lei e arrependimento. Todo o povo ouve a leitura da palavra. Josias, uma conversão genuína. Retire o fermento velho. Os objetivos da lição é de conscientizar de que todo avivamento é precedido do ensino da palavra de Deus, apontar os resultados do retorno à palavra de Deus e destacar que a palavra levou os israelitas a reconhecerem os feitos de Deus por meio da realização da Páscoa. Uma pequena introdução é que nessa lição nós podemos estudar a respeito da santidade sem considerar a palavra de Deus, pois é por intermédio dela, que conhecemos a revelação progressiva de Deus, sua vontade e plano de salvação para a humanidade. Jesus afirmou que é por meio da sua palavra que somos santificados. João 17, capítulo 17, versículo 5, para demonstrar a importância e o impacto que as Escrituras Sagradas têm na vida do crente. Vamos estudar nessa lição sobre dois grandes avivamentos do povo de Israel, registrados no Antigo Testamento, em especial o avivamento liderado por Josias, o rei de Judá. No primeiro tópico, vai colocar aqui que todo avivamento é precedido pelo ensino da palavra. E no subtópico 1, os dois avivamentos mais significativos de Israel antes do exílio. Os dois avivamentos mais significativos de Israel antes do exílio foram protagonizados pelos reis Ezequias. Aqui nesta pequena lição da palavra, Ezequias inicia a reforma, abrindo e reparando as portas do templo e conduzindo o povo ao retorno à palavra e à busca pela santificação. Ele estabeleceu o culto ao Senhor e purificou o templo. Já no segundo subtópico, que fala sobre a transformação realizada por meio do confronto com a palavra, Josias reinou por 31 anos em Jerusalém. Enquanto esteve sob o controle da Síria, teve dificuldades para fazer qualquer reforma religiosa, pois que lhe era imposta a obrigação de adorar deuses pagãos. Aqui, após a morte de Assurbanipal, rei das Assíria, ocorrida aproximadamente em 632 a.C., Josias aproveitou o momento para implantar mudanças em seu reino. Já no terceiro subtópico, a leitura compromissada da palavra produz arrependimento. O rei, ao ouvir a palavra que foi lida por Safã, seu escrivão, imediatamente rasgou suas vestes, como sinal de contrição e arrependimento. Aqui o rei estava triste por uma situação e a do povo diante de Deus. Então Josias pede ao sumo sacerdote para consultar o Senhor. Assim, ele fica sabendo que Jerusalém seria destruída. Deus reconhece a atitude sincera do rei, mas não tira as consequências que cairia
sobre Judá. Entretanto, ele adia o conhecimento, o acontecimento. Já no tópico 2, os resultados do retorno à palavra de Deus. Subtópico 1, a purificação do templo. O rei já havia experimentado o poder purificador da palavra, e agora ele desejava que o povo também experimentasse esse poder. Já aqui, para isso, ordenou que todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntassem a ele no templo e convocou todo o povo para ouvir a leitura do livro da lei. Então Josias e o povo, após ouvirem atentamente a leitura do livro da lei encontrado no templo, fizeram um novo pacto com Todo-Poderoso. Já no subtópico 2, a eliminação dos elementos que promoviam a idolatria em todo o território nacional. A reforma de Josias, inclusive com a ação pessoal dele, se estendeu por todo o território de Jerusalém, inclusive algumas tribos do norte. E o terceiro vai falar o restabelecimento do culto a Deus, a remoção de tudo que estivesse ligado à idolatria era apenas um dos aspectos da reforma que precisava ser realizada. Nesse terceiro, na sequência, ocorreu o restabelecimento do culto a Deus, com base nos preceitos prescritos no livro encontrado, incluindo toda a estrutura prevista para a adoração do templo. Josias restituiu o ofício dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores e dos guardas do templo, conforme previsto no livro da lei encontrado. Já no terceiro tópico, o retorno à adoração por meio da Páscoa. E no subtópico 1, a festa da Páscoa centralizada em Jerusalém, 2 Reis, capítulo 23, de 21 a 25. Nos tempos de Josias, antes da reforma, a Páscoa não era mais celebrada. Ele vai participar de sua primeira Páscoa somente no 18º ano de seu reinado. A Páscoa é a mais importante festa judaica. Ela é a celebração da liberdade dos hebreus no Egito. Aqui nesse subtópico 1, convém dizer que tem um significado importante para os israelitas e seu relacionamento com Yahvé, com Deus único. Já no segundo tópico, a maior Páscoa de todos os tempos. O próprio texto bíblico afirma que a Páscoa de Josias foi a maior desde os dias dos juízes. Na celebração foram oferecidos vários sacrifícios ao Senhor. Foi uma grande festa que durou 7 dias. Aqui, meus queridos, vale ressaltar que realmente deve ter sido algo inesquecível para os judeus. Já no terceiro subtópico, Paulo usa a figura da Páscoa para exortar a pureza cristã. Ao escrever aos Coríntios, Paulo usa a metáfora do fermento, elemento que era proibido na preparação da Páscoa, para exortar os crentes sobre as impurezas que haviam adentrado na igreja e para incentivar a busca da pureza. Na Bíblia, o fermento é tido como um símbolo do que é mau e prejudicial, da mesma forma que durante a celebração da Páscoa era lançado fora todo tipo de fermento. Assim também a igreja deveria se purificar, reiterando de seu meio tudo que pertence ao velho homem. Uma pequena conclusão da nossa lição é que nesta lição vimos que os dois avivamentos mais significativos de Israel foram protagonizados pelos reis Ezequias e Josias, ambos precedidos pelo ensino da palavra
Josias primeiro foi transformado pelo efeito do confronto com a palavra, para depois conduzir os líderes e o povo ao confronto com a mesma palavra. E o resultado foi a busca nacional por uma vida de santidade. Hora da revisão. Primeira pergunta. Segundo a lição, quais foram os reis que preconizaram os maiores avivamentos antes do exílio? Como Ezequias inicia a reforma? Qual a característica principal do avivamento no tempo de Ezequias e Josias? Com quantos anos Josias iniciou seu reinado? O que Josias retirou do templo? Que lição maravilhosa foi essa, meus queridos irmãos? Fique com Deus e conte sempre com as minhas orações.